Hoje embarcaremos em uma jornada através do tempo para explorar a semana mais significativa para os cristãos ao redor do mundo, a Semana Santa. Marcada por eventos cruciais na trajetória de Jesus Cristo, essa semana representa um pilar central da fé cristã, repleta de profundidade espiritual e simbolismos ocultos. Acompanhe conosco os detalhes dos acontecimentos desde o início no Domingo de Ramos, passando por cada dia subsequente, até a quinta-feira da última ceia. Para compreender plenamente a importância da Semana Santa, é essencial voltar aos primórdios do ministério de Jesus e aos desafios que ele enfrentou diante das autoridades religiosas da época. Seus ensinamentos questionavam as tradições e hierarquias religiosas vigentes, pois, em vez de prender as interpretações literais da lei judaica, Jesus enfatizava o aspecto espiritual da mensagem divina, destacando o amor, a compaixão e a misericórdia. Suas parábolas, simples e profundas, iluminavam as injustiças sociais e convidavam seus ouvintes a uma transformação interior e a uma vivência autêntica da fé. Além disso, os milagres realizados por Jesus desafiavam as concepções tradicionais sobre a autoridade espiritual. Ele curava os enfermos, expulsava demônios e até ressuscitava mortos, demonstrando um poder divino que transcendia os limites humanos. Esses feitos extraordinários causavam admiração e espanto em muitos, mas, ao mesmo tempo, representavam uma ameaça para as lideranças religiosas, que temiam perder sua influência sobre o povo. Nos dias que antecederam a condenação de Jesus, uma série de eventos marcantes desenharam sua jornada terrena. Entre eles, um episódio em especial gerou grande revolta entre as autoridades religiosas, se serviu como estupim para os acontecimentos que culminariam em sua crucificação, a ressurreição de Lázaro. O relato bíblico descreve Lázaro, irmão de Marta e Maria, adoecendo gravemente e vindo a falecer enquanto Jesus estava ausente. Quando finalmente chegou a Betânia, 4 dias após a morte de Lázaro, encontrou a família e amigos mergulhados no luto. Diante da tristeza e do desespero daqueles que o cercavam, Jesus demonstrou sua compaixão e poder divino. Com uma simples ordem, pediu que a pedra do túmulo fosse removida e proclamou com firmeza: Lázaro, vem para fora. Para o assombro de todos, Lázaro emergiu do túmulo ainda envolto em faixas funerárias. Esse milagre foi um testemunho poderoso do domínio de Jesus sobre a morte e da promessa da vida eterna para aqueles que nele creem. No entanto, enquanto muitos foram tocados e fortalecidos na fé, outros viram essa demonstração de poder como uma afronta direta às suas crenças e interesses. As autoridades religiosas, já incomodadas com o crescente número de seguidores de Jesus, perceberam que precisavam agir rapidamente para conter sua influência. Consciente dos riscos, Jesus decidiu entrar em Jerusalém, cumprindo as profecias messiânicas e manifestando vontade de Deus. Sua chegada à cidade não foi aleatória, mas sim um ato planejado e carregado de simbolismo. O evento, conhecido como Entrada Triunfal ou Domingo de Ramos, é descrito em várias passagens dos Evangelhos, sendo uma das mais conhecidas a do Evangelho de Mateus 21, 1-11. Ao se aproximarem de Jerusalém, Jesus instruiu 2 discípulos a buscarem uma jumenta e seu filhote. O profeta Zacarias já havia predito esse acontecimento, anunciando que o rei viria humildemente montado em um jumento. Assim, cumprindo a profecia, Jesus adentrou a cidade sob aclamação popular. Multidões espalhavam mantos pelo caminho e agitavam ramos de oliveira, saudando com gritos de Hosana ao filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. O Domingo de Ramos simboliza a esperança messiânica e a expectativa do povo em relação a Jesus como o libertador prometido. No entanto, enquanto a população recebia com júbilo, os líderes religiosos observavam com preocupação, temendo que sua crescente popularidade pudesse gerar um levante contra a autoridade romana e comprometer seu próprio domínio sobre o povo. Assim, o Domingo de Ramos marcou o início de uma semana intensa, repleta de momentos decisivos que culminariam na crucificação de Cristo. Naquele momento, as multidões ainda o viam como rei esperado, celebrando sua presença sem imaginar o drama que se desenrolaria nos dias seguintes. Se esse tema desperta seu interesse, convidamos você a apoiar nosso canal, deixando um like e se inscrevendo para ajudar a compartilhar esse conteúdo. A Segunda-feira Santa foi um dia de impacto na jornada de Jesus rumo à cruz. Após sua entrada triunfal, ele retornou ao templo e protagonizou um ato que ecoaria através dos séculos: a purificação do templo. Ao chegar ao local sagrado, Jesus encontrou um ambiente de comércio e exploração.
Vendedores negociavam animais para sacrifícios e cambistas trocavam moedas, transformando a casa de Deus em um mercado. Tomado por zelo e indignação, ele derrubou as mesas dos cambistas e expulsou os comerciantes, declarando: "A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões." Mateus 21, 13. Esse ato não foi apenas um gesto de justiça, mas uma declaração profunda sobre a verdadeira adoração. Jesus ensinou que Deus deseja um culto genuíno, que vá além de rituais externos e se manifeste através de corações sinceros e transformados pela fé. A purificação do templo foi um chamado ao povo para resgatar o verdadeiro propósito da casa de Deus, um lugar de encontro, oração e comunhão com o Pai Celestial. Na Terça-feira Santa, Jesus continuou sua missão de ensinar no templo, enfrentando questionamentos e desafios dos líderes religiosos. Ele proferiu ensinamentos impactantes, recorrendo a parábolas para denunciar a hipocrisia e a falta de entendimento espiritual daqueles que se consideravam guardiões da fé. Dentre suas parábolas mais marcantes está a dos 2 filhos, Mateus 21, 28 e 32. Nessa história, um pai pede a seus 2 filhos que trabalhem na vinha. O primeiro inicialmente se recusa, mas depois reconsidera e obedece. O segundo concorda prontamente, mas não cumpre sua palavra. Jesus questiona: qual dos 2 fez a vontade do Pai? A resposta óbvia, o primeiro filho, serve como uma poderosa metáfora para ilustrar que o arrependimento e a obediência verdadeira são mais importantes que meras aparências religiosas. Com essa parábola, Jesus confrontou os líderes religiosos, apontando que os marginalizados, como publicanos e prostitutas, estavam se aproximando de Deus com fé sincera, enquanto aqueles que se julgavam justos permaneciam endurecidos em sua hipocrisia. Assim, a Terça-feira Santa nos convida à reflexão sobre nossa própria vida espiritual. Será que estamos apenas declarando fé sem vivê-la de verdade? Jesus nos chama a um compromisso autêntico, baseado não apenas em palavras, mas em ações que refletem um coração verdadeiramente transformado. Após ensinar a lição da história, Jesus passou a contar outra parábola, conhecida como a parábola dos lavradores maus, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 46. Nesta passagem, Jesus disse: "Ouçam mais essa parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e viajou para um lugar distante." Com essa introdução, Jesus estabeleceu o contexto da parábola. Seus ouvintes imaginavam um proprietário que, ao preparar sua vinha, investiu consideráveis recursos para assegurar uma colheita promissora. Ele então confiou sua vinha aos lavradores, esperando que a cultivassem com dedicação e lealdade. Quando chegou a época da colheita, o proprietário enviou seus servos aos lavradores para receber sua parte dos frutos. Contudo, os lavradores agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Essa reviravolta na história chocou os ouvintes, pois evidenciava a traição e violência dos lavradores, que se recusaram a compartilhar os frutos da vinha com o dono. Em vez disso, atacaram seus enviados. Jesus prosseguiu: "Então o proprietário enviou mais servos, em número maior do que os primeiros, e os lavradores os trataram da mesma maneira. Por fim, enviou-lhe seu próprio filho, pensando: a ele certamente respeitarão. A introdução do filho na narrativa adicionou um elemento emocional e dramático à história. Os ouvintes sentiram a esperança do proprietário de que seu filho fosse tratado com honra e respeito pelos lavradores. No entanto, a resposta deles foi trágica. Mas, ao verem o filho, disseram entre si: "Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar sua herança." E assim o agarraram e o mataram. Jesus então questionou seus ouvintes: quando o dono da vinha retornar, o que fará com esses lavradores? A resposta foi clara: ele castigará esses perversos e arrendará a vinha a outros trabalhadores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Assim, Jesus concluiu a parábola, ressaltando a justiça divina sobre os lavradores maus e a transferência da vinha para aqueles que seriam fiéis. A história ilustra a rejeição de Jesus pelos líderes religiosos da época e as consequências severas da incredulidade e desobediência. Outra parábola significativa é a dos convidados para o banquete, registrada em Mateus 22, 1-14. Nela, Jesus compara o reino dos céus a um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho.
O cenário retratava um rei organizando uma celebração majestosa, demonstrando sua generosidade e desejo de compartilhar sua alegria. Jesus continuou: o rei enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles se recusaram a comparecer. Essa reviravolta surpreendeu os ouvintes, pois o convite do rei era uma honra. Contudo, ao invés de aceitá-lo, os convidados ignoraram o chamado e voltaram a seus afazeres. Então, o rei enviou mais servos, insistindo no convite, mas muitos desprezaram a convocação e outros até maltrataram os mensageiros. Diante da rejeição, o rei tomou uma decisão inesperada. Os convidados não eram dignos. Vão às encruzilhadas e convidem todos que encontrarem. Os servos saíram e reuniram bons e maus, enchendo a sala do banquete. Com isso, Jesus enfatizou que o reino de Deus está acessível a todos que respondem ao chamado com fé e humildade. No entanto, há um desfecho impactante. O rei viu um homem sem traje adequado para o casamento e perguntou-lhe: amigo, como entrou aqui sem veste nupcial? Sem resposta, o homem foi expulso. Esse trecho destaca a necessidade de estar espiritualmente preparado para o reino de Deus. Além das parábolas, Jesus confrontou os líderes religiosos, expondo sua hipocrisia e falta de entendimento espiritual. Ele denunciou sua busca por status, exploração do povo recusa em aceitar a autoridade divina. Os ensinamentos de Jesus refletiram seu compromisso com a verdade e a justiça, mesmo diante da crescente oposição. A quarta-feira da Semana Santa é um dia envolto em mistério e silêncio nos evangelhos. Embora não haja registros específicos de atividades de Jesus nesse dia, os eventos que antecederam sua crucificação estavam em movimento. Nos bastidores, Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, iniciou sua traição ao negociar com os líderes religiosos a entrega de Jesus em troca de 30 moedas de prata. A Quinta-feira Santa, por sua vez, marca a última ceia, o momento em que Jesus compartilhou sua última refeição com os discípulos antes da crucificação. Durante essa ceia, ele instituiu a Santa Ceia, partindo o pão e oferecendo o vinho como símbolos de seu corpo e sangue. Além disso, Jesus revelou que um dos discípulos o trairia e que Pedro negaria 3 vezes. Após a ceia, Jesus foi ao jardim do Getsêmani, onde orou intensamente. Sabendo do que estava por vir, clamou ao Pai: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Enquanto isso, Judas chegou com guardas armados e entregou Jesus com um beijo, levando à sua prisão. Diante do sumo sacerdote do Sinédrio, Jesus foi acusado de blasfêmia. Durante esse período, Pedro, tomado pelo medo, negou conhecer Jesus 3 vezes, cumprindo a previsão do Mestre. Assim, na Quinta-feira Santa, Jesus enfrentou sua prisão, dando início à sua jornada rumo à cruz, cumprindo o plano divino de redenção. A Semana Santa é um período de reflexão profunda sobre o sacrifício de Cristo e a transformação que sua ressurreição traz à humanidade. É um convite para renovar a fé, viver com humildade e seguir o exemplo de amor e graça de Jesus, preparando-se para celebrar a ressurreição e a promessa da vida eterna. E aí, galera, se você curtiu esse vídeo e achou o conteúdo interessante, não deixe de se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer cada vez mais vídeos como esse para vocês. E já aproveita para deixar o like, porque isso mostra para o YouTube que vocês estão gostando e ajuda o canal a crescer ainda mais. E não se esquece do mais importante, ativa o sininho de notificações. Assim, você fica por dentro de todas as novidades e não perde nenhum vídeo novo que sair por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima!